Olá meninos, bom dia! Vamos iniciar com a nossa aula de filosofia. Hoje vamos estudar as páginas 10 e 11 do livro didático. Em filosofia nós estamos estudando sobre verdade e mentira. Nós já vimos aí duas situações diferentes em relação a esse conteúdo. No primeiro texto nós vimos a história da raposa e do rato, onde o rato contou uma mentira para a raposa e essa mentira ajudou com que o rato permanecesse vivo, né? A raposa estava com a intenção de se alimentar do rato, porém o rato contou uma mentira dizendo que existia na floresta um animal muito feroz chamado grúfalo e que esse animal se alimentava de raposa frita. Então a raposa, em vez de ir pesquisar se era verdade, a raposa ficou tão apavorada que fugiu. E com isso o rato continuou vivo, né? Então a mentira o ajudou. Mas vimos também a história entre o pastor e as ovelhas, né? Esse pastor, ele morava em um local muito triste, muito monótono e ele gostava de animação. Então o que ele fazia? Quando ele estava pastoreando suas ovelhas, ele começava a gritar pedindo socorro, dizendo que algum lobo muito feroz estava querendo atacar suas ovelhas. As pessoas que moravam ali próximo se desesperavam e corriam para ajudá-lo. Chegava na hora, lá perto dele, nunca estava acontecendo nada, era tudo mentira. E ele começava a rir da cara de todo mundo. E todos ficavam chateados e iam embora. Até que um belo dia, de fato, ele precisou de ajuda. Um lobo muito feroz atacou ele e suas ovelhas. E mais uma vez o pastor gritou pedindo socorro. Só que dessa vez as pessoas achavam que era mais uma mentira dele. Então acabaram por não ir prestar socorro. E com isso, ele precisou subir numa montanha de espinhos para conseguir se salvar. E com isso, ele perdeu todas as suas ovelhas. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos conhecer a história de um personagem que ele é muito relacionado, diretamente relacionado com a palavrinha mentira. Esse personagem, ele é muito conhecido. Tenho certeza que você já viu alguma história dele, já assistiu um filme, já leu algum livro sobre o Pinóquio. Pinóquio, ele era um boneco feito de madeira, feito pelo seu pai, que se chamava Gepeto. Disse que Gepeto, ele gostaria muito de ter um filho. E ele fez esse boneco de madeira e ele expressou o desejo de que esse boneco fosse de verdade, que pudesse falar, partilhar momentos com ele. E ele acabou se tornando de verdade, né, uma pessoa, né? Ele era de madeira, mas ele tinha movimentos, ele pensava, ele falava. E isso deixou Gepeto muito feliz. Só que por ele ser de madeira, ele tinha essa especialidade. Toda vez que ele contava uma mentira, o nariz dele crescia. Imagina essa situação. Gente, se por um acaso isso acontecesse conosco, ia ser complicado, né? Imaginem, voltando lá para a história da raposa com o rato, se isso acontecesse com o rato, ele teria sido devorado, porque na hora que ele contou a mentira, a raposa perceberia que o nariz dele ia crescer e ela ia devorá-lo. O pastor e as ovelhas, o pastor jamais ia pregar uma peça, fazer uma pegadinha, uma brincadeirinha com as pessoas do seu povoado, porque quando ele gritasse pedindo socorro, o seu nariz ia crescer. E na hora que ele gritou pedindo socorro, que ele realmente estava precisando, o nariz dele não ia crescer, as pessoas iam correr e iam ajudá-lo, né? Então, isso seria, né, interessante. Porém, em algumas situações seria interessante porque nos ajudariam a nos salvar de algumas situações. Mas, por outro lado, iam nos colocar em várias enrascadas, né? Aquelas mentirinhas que salvam, que nos ajudam em pequenas coisas, como já falamos anteriormente, elas seriam descobertas. Vamos lá, aqui para nossa atividade. Você vai fazer no caderno para na sala virtual você conversar com os colegas sobre essas duas perguntinhas. Letra A. Como você imagina
que Pinóquio se sentia ao perceber que sabiam que ele estava mentindo? Vamos lá nos colocar no lugar de Pinóquio. Se eu conto uma mentira, por mais que seja para salvar minha vida, ou uma mentira boba, eu vou contar uma mentira, o meu nariz vai crescer. Como eu vou me sentir, como eu vou me comportar sabendo que todo mundo sabe que eu estou mentindo? Esse é um ponto em que você precisa ter muito cuidado. Porque tem situações que você está contando uma mentira e alguém que está próximo ou sabe a verdade ou pode descobrir a verdade. E isso vai lhe colocar numa situação bem delicada. Então, mais uma vez, reforçando, é fundamental falar sempre a verdade. Por mais difícil que seja, por mais que você vá magoar alguém, mas sempre falar a verdade. Letra B. Como podemos saber se alguém está ou não dizendo a verdade? Isso aí você vai refletir, vai pensar como que você já conseguiu identificar que alguém estava mentindo para você, tá? Você vai ver o seu modo de interpretar se é verdade ou mentira, tá bom? Você vai fazer no caderno, não esqueçam, coloquem a data de hoje, caderno de filosofia, página 10, atividade, letra A e letra B. Identificar para depois na correção a gente não se atrapalhar e não saber de que atividade é essa resposta, tá ok? Aí vamos lá para a seção lápis na mão. Tem uma leitura do QR Code que tem um joguinho bem legal sobre verdade e mentira. Você pode ir lá realizar o jogo, é bem divertido. E depois você vai falar pra gente na sala virtual como que foi essa experiência, como que é esse joguinho. Na seção lápis na mão, tem assim: quando uma pessoa mente, é possível que ela convença os outros de que está dizendo a verdade. No entanto, ela também pode ter dificuldades para impedir que a verdade seja revelada e que suas afirmações sejam desmentidas. Às vezes a pessoa ela consegue mentir com tanta firmeza que quem está ouvindo acaba acreditando que aquilo realmente é verdade. Se alguém chegar depois e contar, não com tanta segurança, a verdade, a pessoa que ouviu as duas versões acaba acreditando na mentira pela firmeza em que a pessoa falou. Com base nesse tipo de situação, no decorrer do tempo, foram criados alguns ditados populares sobre a mentira. Leia 2 exemplos nessa ilustração que está aparecendo aí. O primeiro exemplo, de amarelo, está escrito assim: a mentira tem perna curta. Aí tem a palavrinha mentira, e essa mentira, observe que ela tem um corpo longo, os braços longos, mas a perninha bem curtinha. E na outra, isso interpretando ao pé da letra, né? Na segunda mentira diz assim: uma mentira puxa a outra. Aí tem aí várias palavrinhas mentiras de mão dadas, né? Uma puxando a outra realmente. Isso você vai pedir aí orientação de uma pessoa adulta na sua casa, alguém que está próximo de você, para que ela lhe explique e lhe faça entender o significado desses 2 ditados populares. E aqui nesse quadro, nessa imagem, você vai preencher com suas respostas sobre a mentira tem perna curta, o que você entendeu desse dito popular, o que ele quer dizer, e uma mentira puxa a outra, tá? Você vai colocar aí suas informações. E a letra B, nós vamos conversar com os colegas sobre o que cada um entendeu desses ditos populares lá na sala virtual, ok? Depois nós vamos refletir, mas você vai previamente fazer no caderno suas respostas e vamos debater na sala virtual sobre essas seguintes questões. Você vai responder essas perguntas da página 11 e vai dizer o porquê. Você vai justificar porque você pensa dessa forma, ok? As perguntas são: a verdade é sempre fácil de dizer e de ouvir? Você vai me dizer o porquê. É sempre fácil ouvir a verdade? Às vezes a verdade é algo que lhe machuca, que lhe magoa, que lhe deixa triste. Às vezes você vai falar a verdade, mas a pessoa que vai ouvir vai ficar magoado. Então, é sempre fácil falar a verdade e ouvir a verdade? Outra questão: é possível uma pessoa dizer somente a verdade durante toda a sua vida?
que você acha? Diga aí a sua opinião e me diga o porquê, tá? Quais são as consequências de se dizer a verdade? Próximo ponto. A verdade deve ser dita em qualquer situação? Outra. Existem verdades que parecem mentiras? Veja aí se tem alguma situação e escreva no seu caderno. Mais um ponto. É possível que uma mentira nunca seja descoberta? O que você acha? Se você já contou alguma mentirinha, nunca foi descoberta? Vamos ver, né? Como alguém pode provar que está dizendo a verdade? E aí finaliza com o último ponto sobre a grande questão. O que é uma verdade? Lembrando que o que é verdade para mim pode não ser uma verdade para você. Por exemplo, na minha opinião, eu posso gostar muito de uma coisa e achar aquela coisa melhor. Mas você pode não gostar. Então a sua verdade é diferente da minha, se for levar em consideração esse ponto de referência, tá? Então tente elaborar, após todas essas reflexões, todas essas perguntas, você tenta elaborar um conceito, o que para você é a verdade, tá? E aí você escreve no caderno e aguarda que eu vou estar enviando o link e nós vamos debater sobre isso lá na nossa sala virtual.